E hoje, no Inferno, recebemos Ana Sofia Fernandes, secretária-geral da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Boa noite, Ana, bem-vinda ao Inferno. Este continua a ser um assunto tabu em Portugal, porque a lei se desinteressa, porque um país católico nunca viu com bons olhos a prostituição, ou porque temos medo de dar um passo para mais um tema fraturante? Bom, eu diria que Portugal está obrigado por uma série de convenções internacionais, portanto é um Estado de Direito e por via da Constituição, tendo ratificado convenções internacionais, tem uma moldura internacional que tem que respeitar. E uma dessas convenções é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, de 90. E nessa convenção, a questão da prostituição está sinalizada como uma obrigação do Estado a combater. Por outro lado, há uma outra convenção internacional sobre o tráfico e a prostituição que Portugal também ratificou e, portanto, tem a obrigação de combater este flagelo. Em Portugal, o modelo que nós temos é um modelo que nós, na Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, diríamos que é meio abolicionista, ou seja, nós temos que ver a prostituição como um fenómeno que tem vários atores envolvidos. As pessoas na prostituição, na grande maioria são mulheres e raparigas, os compradores de sexo, que na grande maioria são homens, aqueles que fazem o negócio, portanto, proxenetas, e a sociedade como um todo. E, portanto, é na análise destes vários fatores que se tem que enquadrar esta questão da prostituição. Portugal, a lei portuguesa é uma lei que não penaliza as pessoas na prostituição, nem penaliza os compradores de sexo. O que faz é penalizar o lanucínio, ou seja, quem faz negócio com o comércio sexual do corpo de outras pessoas. Mas hoje em dia a ideia que se tem é que não há propriamente prostituição, desculpa o termo, trabalhadoras independentes, ou seja, a prostituição está sempre ligada a proxenetas e, portanto, com toda essa criminalização, como é que existe então tanta prostituição? Não é essa fiscalização, não se é prático, não se é eficiente? Bom, eu diria que há vários passos ainda em Portugal que poderiam ser dados ainda de acordo com a legislação que nós temos. De facto, o combate ao lanucínio poderia ser reforçado. O que, quando nós vemos, por exemplo, anúncios em jornais relativamente a situações de prostituição, na prática os jornais estão a ser intermediários, portanto estão a beneficiar comercialmente desta situação. Portanto, eu diria que há espaço para intervir, mesmo no enquadramento legislativo que temos sobre a prostituição. Mas este fenómeno da prostituição tem sido atalhado por vários países de formas diferentes, não é? Pronto. Por exemplo, um modelo que nós achamos importante, porque a avaliação dele deu provas de que está a combater o fenómeno da prostituição, é o chamado modelo nórdico, que foi implementado na Suécia, na Noruega, mais recentemente na Irlanda do Norte e Irlanda, e no ano passado em França. E no que é que ele diverge, por exemplo, do modelo neozelandês e porque é que nós estamos a tentar apontar então para o modelo neozelandês e não para o modelo nórdico, até de uma cultura aparentemente mais próxima? Pois, porque é que estamos a apontar para o modelo neozelandês? Nós não estamos. As organizações... Quando digo estamos, quem está a propor, sim, então vamos falar como um todo. Quem está a propor legalmente, neste caso a Juventude Socialista que avançou com este tema, porque é que se virou para o modelo neozelandês e não para o modelo nórdico, por exemplo? Sim. O que é que a Neozelândia fez? Na prática, o que a Neozelândia fez foi descriminalizar tudo. Ou seja, descriminalizou as mulheres na prostituição, que é uma reivindicação das mulheres desde sempre e que nós apoiamos. Não criminaliza compradores de sexo e descriminalizou o lanucínio, ou seja, proxenetas de repente tornam-se homens de negócios. Certo. Pronto. Estando tudo descriminalizado, o modelo neozelandês tem outra fragilidade na nossa perspectiva. Por exemplo, quando comparamos com a Alemanha ou com a Holanda, é que o modelo neozelandês, ao descriminalizar, não quer fazer uma profissão e, portanto, não há a questão dos descontos, não há a questão da proteção social e, portanto, na prática, cada um e cada uma faz o que bem entende. Claro. Pronto. A Holanda e a Alemanha o que fizeram foi legalizar a prostituição. Portanto, é oficial, existe a indústria do sexo e, portanto, há imenso dinheiro ali a circular, as mulheres são expostas como corpos para o prazer dos homens, porque a grande maioria de compradores são homens. E o que aconteceu na Alemanha e na Holanda, a avaliação que foi feita mostrou que a proteção que em teoria haveria, porque seria uma profissão, na prática não aconteceu, porque as mulheres, na prática, só 44 na Alemanha
é que foram beneficiar do seguro, elas não querem, e não querem porquê? Porque a maioria das mulheres que estão nesta situação não estão por uma livre escolha, estão por circunstâncias várias das suas vidas e veem isto como algo que não querem fazer em permanência, elas querem sair do sistema. E, portanto, o risco na Alemanha era, a partir do momento em que entravam com uma profissão, poderiam depois ir ao centro de emprego, certo. E o centro de emprego dizia-lhe: então, mas tem aqui um outro trabalho como prostituta neste outro bordel, porque é que não quer ir? Certo. E as mulheres não querem isto. E o Estado não ataca, portanto, dessa forma. Então, e o modelo nórdico, o que é que o modelo nórdico então faz para nós percebermos a diferença? A diferença é fundamental no seguinte: o modelo nórdico não penaliza as mulheres e as raparigas na prostituição, criminaliza o lanucínio, como Portugal faz, e acrescenta uma dimensão que é criminaliza quem compra sexo. Ou seja, o modelo nórdico está a combater a procura, ou seja, quem faz o comércio, proxenetas, e quem procura sexo. E o que é que aconteceu na Suécia? A lei foi implementada por volta do ano 2000. Na altura, não foi uma lei que a população toda achasse maravilhosa. Mas, passados 10 anos da avaliação da implementação da lei, a adesão da população sueca aumentou de 30% para 70%. Estamos a falar de uma geração. E os jovens aderiram imenso a esta lei. Compradores de sexo, estima-se que na Suécia neste momento sejam à volta de 8%. E não há um mercado negro, um mercado paralelo que tenha aumentado? Não há. A chamada Tipicamente nos países mais latinos o que vemos é que esse tipo de medidas fomentam sempre uma forma, o latino é mais uma forma de escapar à lei. Acha que teria o mesmo impacto aqui, uma aplicação de um modelo mais proibicionista? Não é proibicionista, eu quero fazer essa distinção muito claramente, porque as pessoas em geral confundem. Há 3 modelos. O proibicionista proíbe tudo. Certo. Portanto, criminaliza mulheres na prostituição, pessoas na prostituição, não só mulheres, criminaliza lanucínio e criminaliza compra de sexo. Esse é o modelo proibicionista. Nós não defendemos esse modelo proibicionista. Depois há o modelo da regulamentação, que foi esse que foi apontado, certo. Que tem diferenças na Nova Zelândia, Alemanha, etc. Exatamente. E depois há o modelo abolicionista. O modelo abolicionista, que é este o modelo nórdico, também chamado modelo da igualdade, é um modelo que pretende ir à raiz do problema, atalhar as questões em termos sociais. Portanto, ir à procura, ir à procura do sexo e à questão social, sem propriamente ir pela criminalização de tudo. Exatamente. E qual é a vantagem deste modelo nórdico? É que, paralelamente a este enquadramento legislativo, são criadas, e isto é fundamental que seja bem percebido, são criados programas de saída das pessoas que estão na prostituição. Ninguém é obrigado a sair, mas há programas específicos desenhados em articulação com as autarquias, com apoio a nível de emprego, a nível de habitação, stress pós-traumático, trauma. Fundamental. Claro. Exatamente. Ana, infelizmente o nosso tempo terminou, mas é um tema em que todos nós temos muito a aprender. Onde é que nós podemos rapidamente pesquisar sobre este tema, sobre estas várias hipóteses e estarmos muito mais então consciencializados para este assunto? Pronto, neste momento há um conjunto de organizações que se juntaram precisamente para dar a conhecer o modelo nórdico, que a maioria das pessoas em Portugal não conhece. Claro. E existe uma página de Facebook, Juntas e Juntos pelo Fim da Prostituição, forma de violência contra as mulheres. Muito bem. Nós no site da plataforma também vamos divulgando informação regularmente. Muito bem. Ana, muitíssimo obrigado por esta conversa, havia muito mais para debater sem dúvida e esperemos então que todos consigamos estar mais consciencializados sobre este tema. Muitíssimo obrigado.